Deu certo. Então vamos lá. Estava comentando aqui, já introduzindo o tema, que nós vamos falar sobre People Analytics, que é o tema do nosso workshop, do dia 21/7, na próxima terça-feira, às 14h30, via Zoom. As inscrições você consegue fazer através da bio, no link que está disponível ali na bio da DHO. E esse tema, ele foi escolhido, na verdade, por uma enquete que eu promovi no LinkedIn. Foi uma enquete promovida para oferecer para os colegas de recursos humanos, para os profissionais que são meus colegas de área, nesse momento em que a gente precisa mais se fortalecer como área, eu resolvi pensar em como eu poderia potencializar o meu altruísmo digital. Eu estou falando a linguagem de digital. E aí eu promovi essa enquete com alguns temas, entre eles People Analytics. Um tema talvez um pouco mais óbvio para o momento seria algo relacionado ao bem-estar ou às questões emocionais, haja vista o momento que a gente está agora, né, de incerteza, de ansiedade, de estresse, de mudança, né, de reação à mudança. No entanto, eu acho que veio muito, muito a calhar, porque os RHs que conseguem implementar a metodologia de People Analytics conseguem focar no que realmente importa. E sair do operacional e mais para o estratégico, sair do foco interno para ter um foco mais externo, um foco mais no cliente, e ter mais ferramentas para lidar com momentos de crise, como o que a RH teve que administrar no início de abril, entre março e abril principalmente. Agora os RH já estão mais acostumadinhos, mas ainda com bastante dificuldade de dar vazão para as práticas de recursos humanos, de conseguir argumentar o quão relevante dar continuidade a algumas práticas, mesmo que de uma forma mais reduzida, mesmo com orçamentos mais reduzidos. Mas o que a gente percebe muito, né? Nós de RH, historicamente, aplicamos e executamos muitas coisas baseado muito na observação empírica e com argumentos muito subjetivos. E aí a gente se distancia da comunicação com alta gestão, a gente se distancia da comunicação com o dono da empresa. Então, a metodologia de People Analytics vem para empoderar os recursos humanos, né? E aí, eu pensei no Ricardo, para fazer parte, para convidar o Ricardo a fazer parte, porque o Ricardo é especialista em estratégia. Então, o Ricardo tem experiência desde a modelagem estratégica do negócio até apoiar o RH na implementação da metodologia de People Analytics. Então, Ricardo, eu queria que você se apresentasse, que você começasse falando um pouco sobre estratégia, porque sem estratégia, sem saber para onde a gente vai, o que a gente vai buscar responder, o que a gente vai buscar analisar, né? Então, a gente começa um pouco com a estratégia. E aí eu separei aqui algumas perguntas para fazer para você, para que você contribua aí e dê um pouquinho de uma palhinha do que a gente vai abordar no nosso workshop da terça-feira, do dia 21. Então, eu queria que você se apresentasse e começasse falando sobre estratégia. Tá, legal. Então, vamos lá. Ricardo, eu estou agora como Head e CEO na Rucal, uma startup, mas durante 8 anos eu fui fundador e fui especialista na parte de estratégia e performance, mais voltado nessa parte mesmo de analytics, na Safari, agência de estratégia, mas aí até por estar com 2 negócios ao mesmo tempo, chega uma hora que a gente tem que tomar decisão em qual lugar que a gente vai desenvolver, né? Mas continua ainda junto com a Safari, mas de uma maneira agora não na operação, mas mais aí fazendo projetos em conjunto junto com a Safari, né? Então, qual que é a minha experiência? Então, eu trabalho desde 2002, já há bastante tempo, na área de gestão estratégica. E desde a época quando eu comecei, o primeiro projeto que veio junto, né, era eu e mais uma pessoa, que é a Daniela Beltrão, a gente trabalhou com a parte de Balance Scorecard, então você tem ali uma perspectiva que é a perspectiva de pessoa,
E você também, e aí no trabalho que a Dani fez, que a gente acabou ajudando, foi o trabalho toda a parte de mapeamento de competências, em transformar isso em dados, em analíticas, em gráficos, e isso eu estou falando de 2002, 2003, então já são aí de quase 18 anos trabalhando, seja com dados financeiros, com dados de processo, dados de mercado e principalmente com dados de pessoas. O que aconteceu é que nos últimos 2 anos, eu acho que tem um pouco mais, 3 anos, a Safari a gente começou a se especializar um pouco mais na parte de People Analytics. A gente começou a ver que a área de RH ela começou a ir para um caminho de análise de dados muito maior, né? As ferramentas também, as tecnologias começaram a se massificar um pouco mais, então começou a ficar mais fácil, né, a entrada de tecnologia para o RH, isso até um pouco mais, né, 5 anos, mas você começa a entrada dos sistemas, dos softwares, das tecnologias e começa toda essa parte de trabalhar essa base de dados em conjunto. Então, eu tenho essa minha experiência, então sempre foi em cima que a gente chama de analytics, né, business analytics, mas a gente acabou pegando um foco ali, uma linha em cima de People Analytics. Então, hoje eu atuo não só com a Safari, mas também com outros parceiros, né, seja com tecnologias Power BI ou Tableau, né, trabalhando e levando para os clientes, principalmente essa visão. A gente fala que nós somos a interface entre a área de negócio, o RH, e os projetos de BI. Então, é nesse papel que eu acabo me posicionando um pouco melhor. E sobre estratégia, né, aonde que pega mais nessa parte de estratégia quando a gente está falando no nível do RH, né? O RH tem um papel primordial dentro, né, da estratégia de negócio, porque se for pegar uma das partes, vamos pegar em questão financeira, recursos humanos é um dos maiores valores dentro das organizações, sei lá, 50%, 60%, 70% às vezes de todo o volume do negócio está em cima de recursos humanos, então você está trabalhando com uma grande, pegando parte financeira, e aí vem um ponto muito estratégico para dentro de uma alta administração, né? Você tem todo esse valor de investimento, como que eu consigo fazer, como que eu consigo gerar desse investimento que eu estou fazendo em pessoas, valor agregado para o negócio. Então, o grande papel do RH é como que ele vai conseguir fazer essa interface, né, do líder do RH entre aquilo que vai agregar valor com as pessoas que ela tem, com o investimento em pessoas que ela tem, com aquilo que a organização está buscando de objetivos estratégicos. Então, esse é o primeiro ponto que eu colocaria de estratégia. Uhum. E aí quais são as premissas, né? Quais são as premissas que você recomendaria para a área de recursos humanos na formulação do alinhamento entre a estratégia de recursos humanos, entre o plano de recursos humanos, plano mestre de RH e a estratégia do negócio? Então, eu acho que, bom lá, como premissa, né, para dizer a verdade, eu vou falar bem de uma maneira mais macro, né, eu acho que existe um conceito chamado ambidestria organizacional. Né, então, a empresa ambidestra. O que é a empresa ambidestra? É aquela empresa que ela consegue, ao mesmo tempo, trabalhar com um cenário de competitividade com um cenário de excelência operacional. Então, se vai aí como premissa, eu colocaria esses dois conceitos em paralelo para o RH pensar, para o líder do RH pensar no planejamento estratégico. Então, quando eu falo em competitividade, o líder do RH ele tem que olhar por dois cenários. O da área, como eu transformo a minha área mais competitiva em relação ao mercado, e pela organização, porque ele também vai ter que olhar pela organização, porque as pessoas, de uma certa maneira, é um dos elementos fundamentais para você alcançar a competitividade. Mas já vou chegar nessa parte o líder de RH olhando pelo viés da organização. Então, pelo viés da área, então ele tem que se comparar com competitividade. Eu tenho que olhar o mercado, eu tenho que olhar o setor, eu tenho que olhar as tendências. O líder de RH tem que estar antenado nessa situação como um todo. Né? E aí, pelo outro braço da ambidestria, é a questão da excelência operacional. Então, ele tem que olhar para dentro da organização dele, tem que olhar dentro da área dele, ver quais são os processos, as práticas, as métricas que estão dando certo, que estão tendo evolução, quais são os gaps que ele tem ali dentro da área, né, buscar mais eficiência operacional para que ele consiga fazer mais, talvez com menos, ou consiga ter mais eficiência e eficácia ao mesmo tempo dentro dos seus processos. Né? Então, esses dois parâmetros ele tem que trazer para o âmbito da estratégia e levar, claro, isso para cima. Agora, só voltando ao ponto da competitividade no âmbito da organização, aí que talvez seja um dos cenários mais complexos, porque o líder de RH tem que olhar a organização, tem que olhar o que está acontecendo lá fora e de movimentações e começar a analisar como é que eu, como líder de RH, posso influenciar
a competitividade da minha organização olhando para os meus colaboradores, né? Olhando na performance dele, olhando no que eles estão entregando. Então, assim, eu acho que seriam 3 premissas, né? Mas, teoricamente, uma competitividade e excelência organizacional, e construir a sua estratégia mais corporativa em cima dessas premissas, e também a sua estratégia mais no nível gerencial e tática também em cima dessas premissas. O RH ele tem que ser uma fonte de competitividade também, né? Não pode ser só uma fonte de eficiência operacional, de fazer um processo cada vez mais rápido, um processo de recrutamento e seleção mais rápido, fazer avaliações com todos os colaboradores, melhorar o clima. Eu acho que ela tem que buscar aquilo que de fato vai agregar valor ao negócio também, né? E essa é uma das métricas talvez mais difíceis, já que a gente está falando de analytics, talvez as métricas mais difíceis que tenho, né? Aqui eu trouxe só um exemplo de competitividade que eu acho que estava no cenário do líder de RH, se a gente for pegar um pouco esse cenário que está acontecendo agora. Quais são as tendências, né, tecnológicas, nesse caso sociais, que aconteceram nesses últimos momentos, né? Você acabou de comentar toda essa questão do home office, né? Então, eu não imagino que os RHs colocaram isso no seu planejamento estratégico, vou pensar em home office, e isso passa, né, por toda uma mudança de atuação do time de RH em trabalhar o clima, trabalhar a gestão, virou tudo virtual, ou você tem uma parte virtual, uma parte física, como é que você trabalha nesse cenário que a gente está vivenciando? Então, isso não estava planejado, só que agora entrou na estratégia dele. E aí tem o conceito de estratégia deliberada, aquilo que ela planeja lá no começo do ano, e a estratégia emergente. E nós estamos vivenciando nesse cenário VUCA, né, que a área de RH gosta bastante do termo, né, e dentro do cenário que nós estamos passando, eu acho que a gente nunca teve tanto um cenário igual a esse, né? Dentro desse cenário todo, como que ela consegue, de fato, fazer esse planejamento dessas estratégias emergentes e se adaptar a essas estratégias emergentes rapidamente, agilmente e com eficiência operacional. Então, acho que esse é um ponto de exemplo, né, que eu poderia dar em competitividade, de ela estar olhando o mercado lá fora, né? E um outro exemplo, também são exemplo de tendências tecnológicas. Está acontecendo tanta tendência tecnológica, tanta questão nova que está surgindo, inclusive para o RH, para a empresa, que tem processos de treinamento. Né? Empresas que trabalham com indústria, talvez equipamentos de alto risco, que tem que parar máquinas, existe um risco da pessoa. Hoje, você fazendo com realidade aumentada, você consegue ter a mesma eficiência no processo. Então, se o RH não está olhando essas tendências, né, fazendo muito parecido com o que o marketing faz muito bem, né? O marketing estratégico faz muito bem isso, fica olhando as tendências, o mercado, o setor, os concorrentes. O que os concorrentes estão fazendo em gestão de pessoas? Será que eu tô passando, né? Então, fica imaginando assim, um RH olhando os seus concorrentes, trazendo metodologias ágeis, trazendo design thinking para dentro do RH, que o Michael coloquei aqui, né, people experience, e o RH ainda está no tradicional. Então, se ele não fica antenado, inclusive nessas metodologias, práticas que estão acontecendo com os concorrentes, ele se perde. E também mudanças dos clientes, né, o perfil dos clientes, esse cenário. Então, o RH ele tem um viés estratégico muito parecido com o que a área de marketing estratégico tem. E esse que é um ponto muito fundamental. Eu diria até que são áreas que deveriam caminhar um pouco mais juntas até, né? Até porque o marketing tem um viés também da análise comportamental, tanto quanto o RH tem. Só que o marketing, muito antes do RH, fazia um trabalho de estudo sobre as pessoas com mais tangibilidade do que o próprio RH. Porque o marketing, a história mostra que não lançava ou não lança um produto sem antes ter muita certeza daquele consumidor Sim. que vai ter aquele produto. E o RH, claro, agora muito mais atualizado, muito mais antenado, está com essa mentalidade voltada para atender o cliente, para ser mais estratégico, mas muito ainda se vê de decisões muito no eu acho, ou permitindo ainda que líderes escolham por vieses cognitivos, né? Eu tenho mais afinidade com esse, ou eu pago mais porque esse aqui é meu amigo, e etc. Coisas que a gente vê como muito comum no RH. Então, o People Analytics vem muito para apoiar o RH nesse sentido. Antes da gente falar o que é o People Analytics,
a gente está falando de estratégia. E uma das lacunas que eu vejo como consultora de RH, junto com os meus clientes e no mercado, é ainda uma dificuldade do RH implementar um processo consistente de gestão de metas e desempenho. Uma grande dificuldade ainda de ajudar a liderança e a alta gestão em elencar metas que sejam reais, que de fato estejam atreladas a resultados, né? Então, o que a gente vê muitas vezes? A gente vê resultados ruins, então resultados financeiros ruins, mas todas as metas batidas, né? Todo mundo atingiu a meta, todo mundo ganhou o seu bônus, mas o resultado não foi o que se esperava. Então, a gente vê esse cenário. E um cenário pior ainda é uma dificuldade de conseguir, do convencimento, né? Do quão importante é a gestão e ter um sistema de metas, né, atrelado a resultados. Como consultor da área, e você muito mais voltado para a área de negócio, que conselhos você daria para esse profissional para ele conseguir vender um sistema de gestão de metas? Legal. Eu acho que os principais elementos aí de uma ferramenta, primeiro, eu acho que talvez o programa de metas é o que talvez mais aproxime aí nessa parte da estratégia do negócio, porque o RH vai ter que se aproximar da estratégia para entender a estratégia e conseguir fazer esse trabalho de definir as metas, né? E eu vou trabalhar um pouquinho o que são as metas, né? Metas, elas podem ser indicadores, métricas, né? Ou podem ser também entregáveis. E aí eu não estou falando de uma outra metodologia, estou falando de metas mesmo, metas com pagamento de bônus ao final. Então, para eu saber qual que é a melhor meta, e aí vem o conceito, qual que é a melhor meta, qual que é o melhor entregável, tem que ter uma cultura aí meio data-driven, orientada a dados, que o RH já começa a ter já desde esse começo. Então, porque não adianta ele também chegar nos líderes, chegar nos colaboradores, deixar eles definirem sem ter nenhuma curadoria. E eu acho que esse é o grande problema quando você vai fazer o processo de definição de metas, fazer esse processo em cascata, ou até mesmo com um trabalho vindo de baixo para cima também. O grande problema é que a organização não sabe estabelecer suas metas. A organização não sabe estabelecer quais são seus principais indicadores que impactam o resultado. Então, por isso que a gente acaba vendo muito nas organizações, nos programas de metas, quase que 70% das metas serem metas corporativas, que elas estão atreladas a índices financeiros. O EBITDA, lucro, faturamento, volume. E aí você vai descendo ali de 70%, 20%, daí são metas compartilhadas, e somente 10% dessas metas são metas de fato individuais. Então, num conjunto de, 10 metas, você vai ter 7 metas ali, mais ou menos são 5 metas que eles estabelecem, né? Você vai ter o quê? 3 metas ou 2 metas corporativas, de 1 a 2 metas compartilhadas e uma meta individual, para o ano inteiro. Então, o programa de metas, ele estabelece muito mais para qual é o resultado da organização, como a performance da organização, do que de fato a performance dos líderes. Eu não estou conseguindo medir a performance do líder baseado numa única meta individual dele. Né? Você pega aí numa empresa que tenha 200 líderes, lá, uma empresa de 2.000 colaboradores, você não pode atrelar 70% da meta de todo mundo atrelado a indicadores somente financeiros. Claro, todo mundo faz parte, mas você tem muitas situações e variáveis que podem impactar nesse cenário. Então, uma coisa é eu estabelecer metas e bônus, olhando para uma performance da organização, e outra, eu vi com um outro conceito que é o da avaliação de desempenho. É estabelecer, aí sim, desafios baseados em desempenho, talvez indo para uma outra abordagem para saber se de fato a pessoa está performando. Então, o cenário daí começa a ser diferenciado. Então, nas organizações que a gente tem trabalhado, a gente começa a perceber o estabelecimento de metas para pagamento de bônus para a performance da organização e outros programas de desempenho, usando outras metodologias como OKRs, né, OKRs, né, Objective Key Results, mas para estabelecer aí o desempenho dos seus colaboradores. Mas nesse caso, eu não quero estabelecer vinculado ao pagamento de bônus, mas sim para saber se de fato essas pessoas estão tendo um alto desempenho e procurar por quem são os profissionais de alto desempenho dentro da organização. Então vamos lá. Então acho que eu coloquei aqui 2 pontos só para, né, na tua pergunta, que eu colocaria como algumas dicas. Primeiro, eu acho que é o alinhamento do objetivo estratégico. Né? Eu tenho que estar alinhado, eu tenho que saber qual que é o objetivo estratégico e saber se essa organização fez o desdobramento. Porque se a organização não fez o desdobramento, como é que você vai chegar naquela área e vai saber qual que é as metas que eu preciso trabalhar junto com eles?
Um segundo ponto é você trazer a participação do funcionário junto, ele colaborar nessa construção, né? Então, você também dá um empoderamento para ele poder construir, dar o conhecimento, dar as ferramentas para que ele construa esse processo como um todo. Agora, indo para outras dicas que são fundamentais para que ele consiga implantar um processo de metas, principalmente metas, né? É que ele consiga ter aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo, uma boa gestão desse programa, que acontece muitas vezes nas empresas, que ele cria o programa no começo do ano e só vai rever isso no final do ano. E nesse 12 meses, passou um avião, passou um Covid, passou um monte de coisa, e a pessoa não fez essa atualização, essa manutenção. Então, a manutenção é necessária, construir dashboards, construir telas que vão acompanhando, nem que seja trimestralmente, essa performance é interessante. Né? E uma outra questão é principalmente ter uma ferramenta de cálculo de bônus no final, que eu acho que é fundamental, porque senão vira um trabalho para o RH, que eu vou falar para você, viu? É de Hércules ali, viu, o trabalho. Né? De fazer todos os cálculos, pegar todo mundo, pegar a variável, o peso que foi feito para cada um. É uma ciência o cálculo do bônus. Então, se você tem uma ferramenta que ajuda nesse processo, nossa, você facilitou o processo de introdução das informações, você criou ali o engajamento do pessoal, trazendo o colaborador junto, e acompanhou, fez os cenários ali as cerimônias de acompanhamento, e ao final você fez aí um processo de cálculo de bônus bem transparente, né, com métricas, né, sem muita dúvida no processo como um todo. Então essas seriam algumas dicas aí nesse processo de estabelecimento de metas, né. E aí desempenho, né, eu acho que a grande dica está e talvez trabalhar um pouco mais os conceitos novos que estão surgindo, tipo, novos mais antigos, né. O OKR é uma metodologia de 1980 e 90 que está explodindo agora. E ele traz, e se você for analisar, é quase o mesmo conceito de metas. Só que você desvincula algumas coisas e faz uma gestão mais cadenciada, né? Mais frequente. Pode ser mensal, trimestral, você acompanha. A pessoa ali tem 5 itens para entregar, mas só conseguiu entregar 3, não entregou 2. Só que uma daquelas entregas foi sensacional, foi espetacular, cara, levou uma grande conta. Eu vou lá e vou falar assim, não, ele entregou sim, né? Vou dar 100% para ele. Então, eu acho também aí que entra um pouco do analítico, né, com o subjetivo, mas potencializando, criando as evidências, criando todo esse processo. Então, você acaba criando um ciclo de gestão de performance e desempenho, eu acho que um pouco mais estruturado do que talvez o de metas e bônus, que é um programa com um ciclo mais anual, foco em performance da organização. Então, qual que é a ferramenta para a performance dos líderes? Aí você vai entrar com outras ferramentas que são mais adaptáveis, mais práticas, né, cadenciadas. Um dos exemplos é o OKR. Legal. Bom, definido a estratégia, definido para onde eu quero ir, eu preciso entender se as práticas que eu estou aplicando, elas estão sendo assertivas, se elas são eficazes, né? Não só efetivas, mas se são eficazes. E aí que entra o People Analytics, que é a coleta e análise de dados voltado a pessoas, né? E no Brasil, isso começou a ser mais evidente depois de uma capa da revista do CRH, em 2016, que falava especificamente de People Analytics, e aí começaram a vir algumas pesquisas relacionadas a como os RHs estavam trabalhando com a questão da transformação digital. E daí você falou uma coisa bem interessante, que os RHs nem tinham no planejamento estratégico a questão do home office. E eu busquei aqui alguns dados, que inclusive a gente vai compartilhar na terça-feira, no workshop, dia 21, a respeito de justamente como que o RH estava fazendo planejamento estratégico em 2019 e o que estava elencando. E a transformação digital é um dos últimos itens do RH. Em primeiro lugar está, meio recorrente isso, que é o desenvolvimento das lideranças, né? E olha só que reflexão que eu queria trazer aqui a respeito do desenvolvimento das lideranças, né? A gente trabalha muito desenvolvendo líder, né? É um trabalho muito, assim, recorrente nosso, né? E a gente defende que a liderança é responsável pela cultura, é responsável por tocar a estratégia, ele que é o sponsor, né? O protagonista desse trabalho. E sem o apoio da liderança, nada vai para frente. Então, o RH investe muito na liderança.
No entanto, o desenvolvimento da liderança, sem uma análise adequada, fazer as correlações que a metodologia do People Analytics pode nos trazer, né, faz com que a gente faça inúmeras ações e continue andando em círculos, sem mostrar se essas ações, elas de fato estão trazendo resultado. E se aquele comportamento do líder, ele está condizente com a cultura que nós queremos, com a cultura que aquela organização quer, né? Então, a gente percebe que ele não tem o fit com a cultura, mas a gente só emite a nossa opinião enquanto RH. E opinião sem dado é mais uma opinião. E numa organização em que, como você comentou, né, da cultura data-driven, uma organização que não tem a cultura data-driven, a opinião do RH sempre vai ser mais uma opinião, e aí a opinião que sempre vai valer mais é daquele que tem a graduação, a hierarquia maior dentro da organização. E aí a gente volta sempre no mesmo lugar, de desenvolver as lideranças, mas sem muito foco, né? Por isso da importância da gente voltar a nossa qualificação, o nosso desenvolvimento para People Analytics, para o mundo digital, né? E aí você comentou bastante também que o líder, né? O líder dos recursos humanos, o líder do RH, e vale aqui a gente estender, né? Para todos os profissionais de RH, né? Todos os profissionais precisam estar voltados para isso. E aí, falando um pouquinho de perfil, né? Claro, nós de recursos humanos somos muito mais voltados para a parte social, para a parte do relacionamento, do acolhimento às pessoas. Então, o nosso perfil comportamental sempre vai ser mais ou para sociabilidade, ou para influência, ou para comunicação. E aí a gente precisa estar bem atento a isso, que mesmo com esse perfil mais voltado para as pessoas, a gente precisa voltar o nosso olhar e o nosso desenvolvimento para a análise de dados, que é um ponto que a gente também vai falar na terça-feira, um pouco sobre como é importante a gente se permitir mudar o mindset para esse novo perfil, né? E a gente vai falar também sobre um pouco do perfil do RH, né? Sobre o RH estar sendo composto por outros profissionais da área da estatística, da matemática, da TI, e como os membros do RH também precisam estar se relacionando com esses profissionais e se valer dessas competências para ter uma gestão mais integrada, né? E aí, eu tenho mais algumas perguntas aqui para você sobre isso, né? Sobre People Analytics. Eu queria que você falasse assim para nós o seguinte: como começar com o People Analytics? Como começar com a metodologia? Eu acho que primeiro vamos tentar entender o que é o People Analytics para todo mundo ficar no mesmo nível, aí eu vou para como começar, né? Aí só fazendo uma palhinha do teu comentário, a questão do perfil, né? Eu acho que está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o marketing alguns anos atrás, sabe? O marketing também não tinha esse viés analítico, né? Quando começou essa explosão, principalmente do Google, né? O Google Ads, o Google Advertising, tipo, a publicidade foi para o digital, o marketing tem que se preparar, porque antes o marketing era publicidade física, né? Físico, analógico, tudo offline, total. E o RH, eu acho que está acontecendo a mesma coisa. O RH era offline, está tendo que virar um RH digital. Então, eu acho que, quando a gente fala em dados, eu acho que talvez em questão de perfil, a gente não precisa ficar se preocupando muito, que você vai precisar saber muito bem a parte de inteligência artificial, saber Big Data. Eu acho que você precisa saber quando usar, de que maneira usar, de que forma usar. Eu acho que assim, você não precisa saber a questão tecnológica, porque você vai ter outras competências, né, dentro do teu grupo que vão poder te ajudar, ou dentro da organização que vão poder te ajudar. Agora falando um pouco sobre o People Analytics, eu acho que tem 2 pontos que eu queria só para começar, para as pessoas entenderem mais um pouquinho o que é o People Analytics. A gente vai explicar um pouco mais no dia 21, mas eu acho que é o seguinte: People Analytics, eu quebraria People Analytics em dois braços, né? O primeiro é o Data Analytics, dados. Né? Então, esse tipo de perfil, esse tipo de solução é muito mais voltado às tecnologias. A como eu vou coletar, como é que eu vou coletar esse dado, como é que eu vou armazenar esse dado, depois como é que eu vou também traduzir esse dado num formato de informação, transformar dado em informação. Então, dentro do People Analytics, vamos quebrar duas vertentes. A primeira é dados.
E é aqui que está todo esse pessoal que vai trabalhar com Big Data, vai trabalhar com inteligência artificial, algoritmos, né? E eu posso até colocar outras tecnologias, outras tendências, porque tem a ver com dados. Quando você começa a falar aqui, Ricardo, mas eu não posso trazer também para cá a questão de automações, né, processos mais automatizados. Posso também. Automatizar está dentro do data. Por quê? Eu vou melhorar processo, vou automatizar processo, seja ele com robô, seja ele com regras de negócio, mas isso vai transformar em dado e alguém tem que pegar esse dado e transformar de fato em informação. Então, o primeiro braço é Data Analytics. O segundo é o Business. Então, dentro do Pessoas é a parte de negócio. Então, existe dentro desse conceito do People Analytics a parte de negócio que é responsável por levantar quais são as questões e desafios do RH. Né? Qual é a estratégia da organização? Como é que eu vou traduzir isso em questões, em temas, tópicos e questões? Como é que eu vou pegar o meu processo de RH, né, e vou traduzir esse meu processo de RH naquilo que eu quero estabelecer de melhorias, sejam eles aí de processos, trazendo inteligência artificial, trazendo automatizações e dados, indicadores e performance. Então, quando a gente fala em People Analytics ele tem um conceito de trazer essas tendências tecnológicas, principalmente essa questão de dados, né? Então ela tem uma parte bem específica que é para os especialistas de dados, mas ela tem uma outra área que é a área do business, que é a área do negócio. As pessoas têm que entender muito bem o seu negócio com o conceito de dados. Eu pensar nos meus processos e o que eu vou extrair desses meus processos que eu tenho de recursos humanos, seja recrutamento, seleção, desenvolvimento, remuneração. Como é que eu vou transformar esses processos em dados para que eu consiga fazer o quê? Análises para tomar decisão. E aí que vem o Analytics nessa história como um todo. Então, nesse papel de business, o grande papel da pessoa que trabalha com People Analytics, que é o cara de negócio, o papel dele é saber fazer as perguntas certas. É saber identificar quais são as questões que, de fato, estão impactando no processo de tomada de decisão de pessoas. Então, quando a gente fala muito em People, o pessoal muito vai em indicadores, performance, mas é um cenário que tem muito mais a ver com mapeamento de questões, mapeamento de desafios, mapeamento de problemas, e transformar esses problemas, desafios, questões em o quê? Quais são os dados que vão me responder essas questões, né, as informações que vão me responder essas questões, e principalmente saber qual que é a origem, de onde estão esses dados. Então, vou pegar eu como profissional de RH, estou com essa posição de People Analytics, eu não sou especialista em tecnologia, mas eu tenho que ser um especialista e fazer essa interpretação do qual é o desafio, qual é o problema, qual é o objetivo estratégico, transformar isso, né, vou descendo a escala aqui até chegar na informação, qual a informação que eu preciso para me ajudar a tomar essa decisão, e da onde que vai vir essa informação, de que sistema, de que processo. Tá, eu não tenho um processo que me dê essa informação, e aí começa a entrar as ferramentas, os sistemas, as tecnologias, os algoritmos, e todo esse processo. Agora, se eu não tenho uma questão, se eu não tenho um desafio, se eu não tenho um problema, não é só estabelecer meus indicadores que eu vou ter o People Analytics. Então, como é que eu começo um processo? Que foi a pergunta que você fez, né? Eu acho que o primeiro passo é entender qual é o processo que eu tenho de inteligência sobre pessoas. Então, eu preciso criar um processo. E esse processo começa com o primeiro passo, que é planejar. Então, eu tenho que planejar esses objetivos, essas questões, esses tópicos. Eu tenho que fazer um mapeamento do que está pegando na organização e priorizar isso. Priorizou? Então, você já tem lá quais são as informações que você vai ter e qual origem que você vai ter que coletar. Aí vem o segundo passo, coleta. Na coleta, então eu vou estabelecer o seguinte, como é que eu vou coletar todos esses dados? E aí começa todo um processo de, junto com esse time de BI, junto com o time de Analytics, de Data Analytics, você vai trabalhar com esse pessoal para estruturar a melhor forma de vir esse dado. Se não tiver, eu vou automatizar processo, vai criar projetos que vai fazer com que esse dado chegue até você. Coletou os dados? Beleza, essa coleta, ele participa de coletar e transformar esse dado em informação. Informação para que você vá para o terceiro passo, que é a análise. Aí na análise que você vai começar a analisar esses dados, pegar esses dados, transformar eles de fato em informações estratégicas, vai começar a transformar isso em indicadores, em performance, e você vai para o quarto passo, que é disseminação. A disseminação eu já tenho meus indicadores, eu já tenho quais são as métricas, eu já tenho quais são os projetos, eu já tenho quais são as ações, agora eu vou disseminar isso, vou criar de fato agora a execução desse processo como um todo. E aí entra na gestão, que é o último ponto, que é o quinto ponto. Aí é gerenciar esse processo como um todo. Então, como é que você começa um projeto desse? Entendendo o processo, entendendo como que você vai encaixar essas etapas dentro do seu processo de People Analytics. Porque não é só eu coletar dado de um sistema, criar um dashboard e começar a analisar. Eu preciso ter essas 5 etapas funcionando
porque senão sempre vai ficar faltando uma informação, uma análise que vai complementar o meu processo de tomada de decisão. Então, acho que o primeiro passo para começar é você entender os 5 passos do processo de inteligência sobre pessoas e aplicar. E que é o que a gente vai abordar bastante no dia 21, né? Então, eu vou entrar dentro de cada um desses passos, vou explicar bem para as pessoas entenderem quais são as etapas desse processo como um todo, né? Mas eu acho que primeiro é entender, né? Entendeu? Eu acho que talvez a primeira parte, que é o planejamento, é o essencial, é a essência do People Analytics. Saber planejar o que é que eu vou querer para tomar decisão. E aí por diante. Você tocou num ponto bem importante, que é a priorização, né? Boa parte dos profissionais de RH, né, tem como um hábito, um mau hábito, elencar vários projetos, né? E receber vários pedidos, né? Vários pedidos da gestão de programas, de tendências e coisas que estão na moda. Então, o RH tem um arsenal de programas, projetos e processos, né? Então, é bem importante que o RH comece a pensar justamente com esse olhar de dados, né? Como que eu consigo as minhas respostas, né? E quais as perguntas essenciais para gerar valor para essa estratégia que eu tenho que apoiar. E se eu não vou tratar daquele dado, é bem importante também pensar nisso, né? Porque, ok, eu elenquei as perguntas essenciais, que vão me dar as respostas sobre aquilo que eu preciso tratar, sobre as dores, né? Só que eu não vou tratar daquelas dores naquele momento se aquela resposta vier. Então, vou ter uma resposta que, por exemplo, a minha rotatividade é porque eu não sei, nesse momento, reter os meus talentos. Super essencial. Mas agora, isso não é a prioridade, porque eu tenho uma dor muito maior do que essa. Então, não vale eu buscar dar evidência para esse dado. Eu preciso ter essa inteligência para gerar credibilidade. Porque se eu apresentar todos esses dados, né, se eu disseminar aquilo que vier dessa minha análise, e eu não tratar, aquilo perde a credibilidade. Então, por isso a importância da priorização do que eu vou elencar para fazer essa análise e do que eu vou mostrar de resultado. Daquilo que eu vou tratar. Eu preciso entender assim, o que vai gerar, o que eu preciso priorizar, o que vai gerar mais resultado em maior tempo com menor risco. O que vai gerar mais resultado em menor tempo com menor risco. Porque à medida que eu for ultrapassando e vencendo isso, eu vou melhorando a minha imagem enquanto área. E aí eu vou ganhando mais espaço e mais espaço para conseguir ter mais poder de argumentação e mais empoderamento para implementar as ações voltadas a pessoas, né? Acho que isso é um ponto crítico de sucesso nesse processo de estratégia e de implementação da metodologia, né? Que a gente também vai falar um pouco mais lá na terça-feira, né? A priorização ela é fundamental nesse processo como um todo, né? Então, assim, existem ferramentas muito simples que a pessoa pode usar, né? O GUT, gravidade, urgência, tendência. Eu já fiz uma avaliação que é a RUT, que é relevância, urgência e tendência. Já até queria ter uma avaliação, nem sei se existe, né? Mas vai lá, também tem esse modelo. Agora, o que acontece é que você tem que trabalhar com de prioridade nas 3 camadas, né? Na estratégica, na tática ali e no operacional. Então, todo o teu time de profissionais e líderes ali de RH, nas camadas, tem que entender qual que é ali a prioridade dele no âmbito gerencial, no âmbito estratégico, no âmbito operacional. Sabendo essas prioridades, você consegue, de fato, ir avançando, né, na estratégia, vamos chamar assim, com uma sinergia, uma sincronia no processo como um todo, né, com toda a tua equipe junto. O problema é que o que acontece é que nem se falou, sai estratégia, sai um cara, sai uma área, é muito ad hoc, né, a gente chama esse conceito, né? É muito sobre demanda. Me parece, às vezes, que o RH ele trabalha muito sobre demanda e apagando muito incêndio. Então, acaba virando que a bola de neve vai crescendo e a gente não consegue parar e, de fato, priorizar, colocar tudo nos eixos e aí fazer uma gestão baseada em prioridades, então, e começar a analisar mercado e vai trabalhando essa prioridade junto com os líderes, né, também, né? Porque, claro, você acaba atendendo quase que a empresa inteira. Então, todas as diretorias, é claro que uma diretoria às vezes vai explodir de um lado, vai explodir do outro. Agora, se está claro para todo mundo na organização quais são as prioridades estratégicas
da área de RH, esses líderes também vão saber quais são as prioridades, né? Então, acho que é um processo, né, de mudança, não só cultural, mas aí de práticas de RH, trazendo sempre a priorização como uma das ferramentas também nesse processo. Uhum. Adotar uma postura preditiva, né? Até tem um case, uma das áreas que os RHs começam implementando a metodologia é muito na área de recrutamento e seleção, né? E tem um case de uma empresa de tecnologia e que eles começaram a fazer essas análises, né? Sobre os perfis versus as posições da área comercial. E aí eles começaram a fazer a correlação entre os seus perfis e a rotatividade que eles tinham, o turnover que eles tinham na área. E aí a descrição do cargo pedia que essas pessoas da área de vendas como um todo, né? O profissional de vendas, qual é o perfil? Tem que ser mais protagonista, mais audacioso. Então, por exemplo, quem trabalha com seleção conhece muito o DISC, né? Então, tem que ter um I mais alto, que é a influência, que é o comunicador, voltado para pessoas, né? O argumentador, aquele que sabe vender, né? Sabe se vender. E tem que ter um D, que é o dominante, que é o mais arrojado, que procura metas, mais forte também, né? Ali um equilíbrio, né? Um I um pouquinho maior e um D, né? Aí foi feito o perfil. Esse é o perfil comportamental. Ao longo do tempo, o que eles perceberam? Que dentro da área comercial existiam algumas atividades. Aquele que fazia o acolhimento do cliente, né, que apresentava os produtos e os serviços, e aqueles que de fato vendiam. E eles não viam a parte mais micro, eles só viam análise no macro. E daí, como eles começaram a analisar o turnover e fazer a correlação entre os perfis, o que eles descobriram? Que esse profissional, que era o profissional que atendia num segundo momento o cliente, que ele tinha que ter a parte do perfil de análise mais alta, o perfil S mais alto do DISC, porque era a pessoa que tinha mais paciência de ouvir o cliente, de dar atenção para o cliente. E daí eles começaram a perceber que os profissionais que tinham o S do DISC como segundo fator mais alto do perfil comportamental eram aqueles que ficavam muito mais tempo na organização, né? E aí eles começaram a estratificar. E qual que é o ganho disso, né? Quem trabalha com seleção tem bastante essa dificuldade de conseguir argumentar com o gestor quando ele decide sobre um determinado profissional que não tem o perfil para aquela posição. Mas ele apresentou ali questões técnicas muito fortes, experiência que faz com que ele se sinta seguro. Por quê? Porque os dados em relação ao comportamento, né, para ele é muito empírico, é muito subjetivo. E mesmo você mostrando um teste validado, credenciado e usado mundialmente, como ele não tem essa correlação com a realidade, ele acaba tendenciando em olhar o técnico. E quando você utiliza a metodologia de People Analytics para isso, você começa a eliminar certos vieses, né, de contratação e contratar profissionais com fit maior e diminuir aí custos, né? Como, por exemplo, de turnover, né? Acho que isso é um case bem interessante. E eu queria te perguntar, Ricardo, para a gente finalizar aqui, já terminando a nossa live, quais são as ferramentas, né, que o RH hoje tem usado ou pode usar dentro da metodologia? Então, vamos lá, né? Então, acho que só mais pontuando o que você comentou ali, a palavra correlação é o que faz, de fato, fazer analytics. E se você não faz correlações, né, que é a palavra que você usou, você não está fazendo analytics, não está fazendo análise de informações de pessoas, né? Então, correlação acho que é uma palavra bem chave, né? Então, aí, tocando nesse assunto de correlação, aí quando você fala de sistema, você tem diversos sistemas que podem te ajudar nesse processo de trazer informação para uma camada de visualização. Então, você tem plataformas como o próprio Power BI, né, que é da Microsoft, né, a próprio Tableau, são ferramentas de Business Intelligence, que tem toda essa parte de visualização de dados e que podem te ajudar nesse processo. Só que daí continua dependendo de alguém que vai fazer essa correlação. Porque essas ferramentas não fazem essas correlações sozinhas.
Então, você tem que criar as correlações. Então, por isso, o papel fundamental da pessoa entender o conceito todo de data-driven, de análise de dados, de análise de informações, fazer perguntas, porque só ter os indicadores mostrando performance está subindo, está descendo, e se não fizer a correlação, esses sistemas, eles vão ser sistemas que você vai acabar não usando de uma maneira útil, vamos chamar assim, né? Vai ter o dado, vai estar bonito pra caramba, os gráficos lindos, maravilhosos, mas sem correlação não vai para frente. Agora, você também pega, então assim, você tem a própria plataforma da Microsoft, da Tableau, né? Aí fazendo um pouco do jabá, né? Tem a Safari, a gente usa a Microsoft Power BI, tem um outro parceiro que aqui é Tech, que a gente usa a Tableau, então, só que qual que é a grande diferença? Então, tanto a Safari quanto aqui é Tech, a gente já construiu essas telas já prontas para levar para o mercado. Essas correlações de alguns desses setores para levar para o mercado, que facilita a vida dos líderes. Então, algumas correlações, aquelas que são as mais práticas do mercado, a gente já leva. Onde é que você também encontra essas correlações? Ou, às vezes, somente o dado, somente a informação destacada? As próprias ferramentas de recrutamento e seleção, as ferramentas de metas e bônus, de remuneração de recompensa. Essas ferramentas têm relatórios, elas têm ali os dados. Só que muitas vezes você não cria essas correlações. Então, o analista, o profissional de RH e o líder de RH tem que saber que quando ele for pegar uma plataforma dessas sistemas, ele tem que olhar os dashboards, mas também tem que construir correlações para que ele consiga fazer, daí de fato, dar as análises de uma maneira mais automatizada para ele. Porque senão, ele vai ter que pegar um dado que está na ferramenta de recrutamento e seleção, pegar um dado que está na ferramenta de Power BI, vai ter que pegar outro dado que está lá no RP, e vai ter que juntar tudo isso, e às vezes ele não consegue casar esses dados, não consegue fazer uma ligação, né, entre os pontos, tá? Mas quem é o colaborador agora? Quem é? Vou pegar um exemplo. Quando eu vou analisar a hora extra, e aí você quer analisar a hora extra do colaborador, você pega os dados da folha de pagamento, né, ou daquilo que você está pagando de hora extra, você vai trazer do ponto, então, ó, já estou trazendo do ponto alguns dados, estou trazendo do sistema de folha de pagamento outros dados, e aí eu quero trazer outro dado que é o seguinte, eu quero trazer um dado que me mostre aí do ponto da folha o adicional noturno. Eu quero comparar isso aí, eu quero fazer correlação entre o valor da hora extra e quanto de adicional noturno está impactando no meu negócio. Eu quero também trazer o quanto essa pessoa está fazendo, não só de relação de hora extra, mas quanto que eu estou pagando para ele de salário nominal em hora extra. Né? E aí você começa a ver casos de pessoas que estão ganhando 3, 4, 5 salários, e você começa a ter um problema que na hora que você corta a hora extra dessa pessoa, o que você está criando? Né? Um potencial passivo dessa pessoa sair. Não só passivo, porque essa pessoa já estava incorporando essas horas extras no salário. E aí a gente não sabe o que a organização fez, que essa pessoa saiu e foi para outra empresa. Porque ela estava ganhando bem aqui, estava super satisfeita, mas foi para outra empresa ganhando às vezes um pouco mais. Mas foi porque uma única ação de cortar a hora extra do colaborador fez com que ele olhasse o mercado, pagando um pouco mais, 10% mais, e acaba indo. Então essas correlações acabam impactando muito em toda a estratégia que a gente acaba fazendo. E aí tem outras ferramentas que você também pode trabalhar um outro tipo de correlação. Então você pode trabalhar ali a parte de performance do líder, trabalhando com a performance daquilo que ele está entregando de estratégia, daquilo que ele está entregando em projetos, daquilo que ele está entregando de processo. Então já existem ferramentas que você consegue conectar essa performance do que ele está entregando no mesmo ambiente, junto com a avaliação de competência, junto com toda a parte de metas e bônus, de uma única maneira. Essas ferramentas são as ferramentas que a gente chama de performance organizacional, elas já te trazem mais dados, mais informações, não só as de RH, mas como as outras que você precisa para trazer a análise de forma mais objetiva. Então eu comparo, na hora que eu estou vendo ali a tela do líder, como é que está a performance dele em relação a outros perfis semelhantes ao dele, relacionado à performance dele, em projetos, em indicadores que ele é líder, e aí ferramentas de entrega de estratégia. Então já existem plataformas que você consegue conectar com tudo isso, né? E aí uma delas é a Rucal, né? Então assim, você tem vários sistemas, a Rucal. Então você tem vários sistemas, o próprio sistema de recrutamento, treinamento, eles trazem as informações. O grande problema a gente acha, e tem muitas empresas de software que já estão colocando no seu site, que tem a parte de People Analytics. Mas o que ela tem? Telas, dashboard de informações pontuais, não está fazendo correlação. Por quê? Eu tenho que olhar treinamento com desenvolvimento, eu tenho que olhar treinamento com a questão de custo, de implantação, quanto essa pessoa está me trazendo de resultado. Não é só olhar treinamento de uma maneira isolada, não é olhar só a remuneração de uma maneira isolada, né?
Grupos de mérito e promoção, como é que você avalia, né? Quais são as pessoas que eu vou dar mérito e promoção? Você tem que olhar de diversas ferramentas, se essa pessoa está dentro da faixa, se eu uso o Ninebox na empresa, ou o Sixbox, eu tenho que saber em que posição essa pessoa está. Qual foi a última atualização, né? Aí trazer informação das minhas movimentações. Então, qual é a última movimentação que eu tive? Qual é o salário dessa pessoa? Então, eu tenho que juntar tanta informação, e aí a ferramenta ela já vai pontuando e vai colocando você quais são as pessoas que, de fato, naquele departamento, deveria receber mérito ou promoção, né? Então, essas são as correlações que fazem, de fato, que as pessoas façam o People Analytics, né? Que é ter inteligência sobre as pessoas, né? E não só análise, né, sobre pessoas. Exatamente. E a gente vai falar muito mais no dia 21, às 14h30. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Você tem o link na bio aqui da DHO. A gente vai falar mais sobre essas ferramentas. Vamos falar bastante sobre a Rucal também, que é uma ferramenta inovadora, que está aí saindo do forno. E ela integra bastante dessas funcionalidades que a gente precisa. O que a gente vê muito no mercado é uma estratificação das informações, né? E o RH precisa das informações muito mais integradas, né? E o gestor também da empresa, né? Como gestora de RH, quando eu estava do outro lado da mesa, né? Eu tinha aí uma coleção de PowerPoints e uma coleção de Excel, né? Planilhas, né? E tinha bastante dificuldade, e tinha uma coleção de software também. Tinha um software para cada coisa, né? E como isso era ruim, né? Fazia o Analytics, mas eu tinha que pegar todas essas informações e colocar num PowerPoint para conseguir mostrar e argumentar, né? Então, a gente vai compartilhar com os profissionais algumas das soluções também, né? Mas eu diria assim, né? Para um processo de desenvolvimento, para você que está começando no RH ou para você que quer iniciar esse desenvolvimento, eu diria assim, comece pelo Excel. O Excel é uma ferramenta em que a gente consegue fazer várias análises estatísticas e de correlação. Claro, ele não atende da forma ideal, mas ele ajuda você a começar a se desenvolver para essa área de dados, né? Então, aprender a fazer macro, aprender a fazer os dashboards é bem importante para você começar a criar corpo e conseguir fazer esse processo de gestão de dados e da análise desses dados, né? Eu acho que é uma dica interessante. Então, quer complementar alguma coisa, Ricardo? Não, acho que essa parte que você falou do Excel é o que a gente mais usa no RH, né? Então, começa pelo Excel, né? Porque, de novo, né? O grande desafio da pessoa não é fazer um BI, não é fazer um dashboard, é fazer correlação. Às vezes, correlação, ela consegue, pegando 2, 3 planilhas que vêm de sistemas diferentes, que ela consegue conectar e fazer as correlações, ela tira a análise que ela precisa para tomar decisão. Então, o que o profissional de RH tem que ter como consciência é que a responsabilidade dele é de conseguir conectar todas essas informações que tem no RH para construir análises que, de fato, vão gerar resultado no final. Então, como que ela vai fazer isso? Vou lá, planilha, né, e começa e depois vai evoluindo. Vai evoluindo as análises, vai evoluindo o processo, e assim por diante. E, dia 21, vamos dar várias dicas, vamos aí falar de vários indicadores também, que você pode estar usando para fazer, né, uma parte do Analytics e correlações. Legal. Isso aí. Então, obrigado, Camila, pelo convite. Né? Eu acho espero que o pessoal também gostou. Não sei se o pessoal tem pergunta, né? Mas às vezes coloca uma pergunta ou outra. Se alguém quiser fazer pergunta, último segundo. 1, 2, 3 e... Se não na terça-feira, né? A gente vai disponibilizar o vídeo aqui no IGTV também da DHO para o pessoal assistir depois. E nos falamos aí durante a semana e dia 21 é o nosso workshop, tá bom? É isso aí. Grande abraço, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, Camila. Abraço. Tchau, tchau.